Todos os dias, arqueólogos ao redor do mundo fazem escavações tentando entender melhor como viviam as civilizações antigas. Muitas vezes, eles encontram apenas pequenos fragmentos da história. Um pedaço de cerâmica, uma ferramenta antiga ou restos de construções. Mas, de vez em quando, surge uma descoberta tão impressionante que até os cientistas mais experientes ficam sem palavras. Essas descobertas não apenas revelam segredos do passado, elas também levantam novas perguntas sobre a história da humanidade. Hoje você vai conhecer algumas das descobertas arqueológicas mais surpreendentes dos últimos anos. Lugares e objetos que desafiam explicações simples e mostram o quanto ainda sabemos pouco sobre o nosso próprio passado. E algumas dessas descobertas podem mudar completamente o que pensamos saber sobre antigas civilizações. Vamos começar com um lugar que ficou conhecido como Pompeia da Grã-Bretanha. No interior da Inglaterra, existe um sítio arqueológico chamado Marsh Farm. A história desse lugar começou em 1999, quando alguns pedaços de madeira antiga e uma espada foram encontrados perto de um rio. No começo, parecia apenas mais um pequeno achado arqueológico, mas conforme novas escavações foram acontecendo, os pesquisadores perceberam que estavam diante de algo muito maior. Em 2011, foram encontrados 8 barcos de madeira extremamente antigos, datados da Idade do Bronze. Pouco tempo depois, os arqueólogos perceberam que não se tratava apenas de um pequeno assentamento, mas sim de uma cidade inteira. Marsh Farm existiu há cerca de 3.000 anos. As casas eram construídas sobre plataformas de madeira acima da água, formando uma espécie de vila sobre estacas. Mas o que realmente surpreendeu os cientistas foi o estado de conservação dos objetos encontrados ali. Ferramentas, cerâmicas, tecidos e até restos de alimento estavam incrivelmente bem preservados. Era como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Os pesquisadores começaram a se perguntar por que tantos objetos pareciam ter sido abandonados de forma tão repentina. Depois de estudar restos de madeira queimada e cinzas no local, eles chegaram a uma conclusão impressionante. A vila provavelmente foi destruída por um grande incêndio apenas um ano depois de ser construída. Os moradores tiveram que fugir às pressas, deixando tudo para trás. Alguns potes encontrados nas casas ainda tinham comida dentro. Isso transformou Marsh Farm em uma verdadeira cápsula do tempo, permitindo que arqueólogos estudem como era a vida na Idade do Bronze com um nível de detalhe raramente visto. Agora vamos falar sobre uma invenção simples, mas que mudou completamente a história da humanidade. Hoje a corda parece algo comum, algo que usamos sem pensar muito. Mas alguém, em algum momento da pré-história, precisou ter a ideia de juntar fibras e torcê-las para criar algo resistente. Em 2016, arqueólogos encontraram uma ferramenta extremamente antiga em uma caverna no sudoeste da Alemanha. Ela foi feita de marfim de mamute e tem cerca de 40.000 anos. A ferramenta possui 4 pequenos orifícios de tamanhos diferentes. Depois de muitos testes, os pesquisadores perceberam que o objeto era usado para fabricar cordas. Fibras vegetais eram passadas pelos buracos e torcidas até formar fios resistentes. Essa descoberta mostra que nossos ancestrais já tinham conhecimentos tecnológicos muito mais avançados do que imaginávamos. Com cordas, os seres humanos puderam criar redes de pesca, construir barcos, amarrar estruturas de madeira e desenvolver novas ferramentas. Pode parecer algo simples hoje, mas na época foi uma revolução. Agora vamos falar de um dos códigos de leis mais antigos da história. Há cerca de 3.800 anos, na antiga Babilônia, um rei chamado Hammurabi criou um conjunto de leis que ajudou a organizar a sociedade. Esse conjunto ficou conhecido como Código de Hammurabi. As leis foram gravadas em uma enorme estela de pedra feita de basalto. Ao todo, são 282 leis que tratam de diversos assuntos, desde comércio até punições para crimes. Um dos princípios mais importantes desse código era algo que ainda usamos hoje, a ideia de que uma pessoa deve ser considerada inocente até que se prove o contrário. Essa pedra ficou perdida por séculos até ser redescoberta em 1901 por um engenheiro francês. Hoje ela é considerada um dos documentos jurídicos mais importantes da história da humanidade. Mas algumas descobertas arqueológicas são muito mais estranhas. Na antiga cidade de Teotihuacan, no México, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente. Eles encontraram o esqueleto de uma mulher que viveu há cerca de 1.600 anos. O que chamou a atenção foi algo muito incomum. Ela possuía dentes artificiais feitos de pedra. Esses dentes eram feitos de minerais como pirita e serpentina. Além disso, o crânio da mulher havia sido artificialmente alongado. Esse tipo de modificação era comum em algumas culturas antigas, mas não era esperado naquela região específica. Até hoje, os especialistas não sabem exatamente como esses dentes de pedra eram fixados na mandíbula, e provavelmente o procedimento deve ter sido extremamente doloroso. Agora imagine encontrar um tesouro gigantesco por acaso. Foi exatamente isso que aconteceu na Espanha. Trabalhadores estavam consertando um cano de água quando fizeram uma descoberta inesperada.
Debaixo da terra estavam centenas de moedas romanas antigas. No total, o tesouro pesava cerca de 590 quilos. As moedas estavam incrivelmente bem preservadas e muitas delas nunca chegaram a circular. Isso indica que provavelmente eram reservas guardadas por alguma instituição do governo romano. Talvez fossem usadas para pagar soldados ou funcionários públicos. O valor histórico dessa descoberta é incalculável. Agora vamos para uma descoberta curiosa no Caribe. Em 2016, 2 moradores da ilha de Montserrat estavam caminhando quando perceberam algo estranho em uma rocha coberta de musgo. Eles haviam encontrado gravuras antigas. Depois de analisar o local, arqueólogos confirmaram que eram petroglifos, ou seja, desenhos esculpidos na pedra por povos antigos. Alguns deles parecem representar formas geométricas. Outros lembram animais ou figuras humanas. Os pesquisadores acreditam que essas gravuras tenham entre 1000 e 2000 anos. Isso pode indicar que antigas culturas da região já possuíam formas simbólicas de comunicação. Agora vamos falar de uma das esculturas mais antigas já encontradas. Ela é conhecida como Homem-Leão. A estatueta foi encontrada em uma caverna na Alemanha em 1939. Ela foi esculpida em marfim de mamute e tem cerca de 45 mil anos. A figura representa um corpo humano com cabeça de leão. Até hoje ninguém sabe exatamente o que essa escultura significava. Alguns acreditam que poderia representar uma divindade. Outros pensam que poderia ser parte de algum ritual espiritual. O que sabemos com certeza é que ela demonstra um nível impressionante de criatividade artística para um período tão antigo. Outra descoberta curiosa aconteceu na França. Arqueólogos encontraram uma pequena pedra gravada com a figura de um pássaro. A gravura tem cerca de 35 mil anos. O desenho é tão naturalista que muitas pessoas brincaram dizendo que parecia o famoso logotipo do Twitter. Claro que isso é apenas coincidência. Mas a descoberta mostra que nossos ancestrais já produziam arte figurativa muito detalhada há dezenas de milhares de anos. Em 2015, arqueólogos abriram um caixão antigo em um túmulo com mais de 2000 anos. O túmulo pertence a um antigo governante conhecido como Marquês de Ayun. Esse homem chegou a ser imperador da China, mas por apenas 27 dias. Depois foi removido do poder. Mesmo assim, anos depois ele recebeu o título de Marquês. O túmulo continha moedas antigas, ouro e vários objetos valiosos. Mas os pesquisadores ainda estão tentando confirmar se os restos mortais realmente pertencem a ele. Em 2016, um homem estava caminhando com um detector de metais quando encontrou algo brilhando no chão. Era um pequeno crucifixo de ouro. Depois de analisar o objeto, especialistas perceberam algo surpreendente. O crucifixo é do início do século X. Isso significa que o cristianismo já estava presente na região antes mesmo da conversão oficial do país. Essa descoberta mudou o que historiadores pensavam sobre a chegada da religião na Dinamarca. Arqueólogos descobriram cerca de 2.000 pequenos espirais de ouro na Dinamarca. Eles têm cerca de 3.000 anos. Os pesquisadores acreditam que essas espirais eram usadas como decoração nas roupas de líderes religiosos ou chefes tribais. Juntas, elas pesam cerca de 5 quilos de ouro. Mas ninguém sabe por que tantas delas estavam guardadas no mesmo lugar. Talvez fossem oferendas aos deuses. Ou talvez fossem parte de algum ritual antigo que ainda não compreendemos. Essas descobertas mostram uma coisa muito clara. A história da humanidade ainda está cheia de mistérios esperando para serem revelados. E a cada nova escavação, os arqueólogos descobrem algo que muda tudo o que pensávamos saber. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando os maiores mistérios da história, já se inscreva no canal. Aqui sempre trazemos descobertas, enigmas e histórias fascinantes que desafiam tudo o que sabemos sobre o passado. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Nos vemos no próximo vídeo.